Gente, bom dia. Então, o que acontece? Eu tô aqui pensando numa coisa. Muita gente me pede pra falar sobre questões relacionadas ao começo da relação amorosa. Como começar, os jogos ou não jogos, ou o que fazer e tal, coisa. E isso é uma coisa que está um pouco distante da minha vida agora. Enfim, não estou pensando sobre isso exatamente agora, porque eu estou vivendo outras coisas. E então eu falo, não tem como falar sobre isso e tal. E tem algumas pessoas que me falam que pedem só, na verdade... Isso é muito engraçado. Tem gente que me escreve e pede, na verdade, para que eu fale o que elas já querem falar, assim, né? Então elas falam assim, eu queria que você falasse sobre como não devemos fazer jogos. Aí eu falo, mas você já falou. Ou então, por que você não faz esse vídeo? Mas você pode fazer, assim, tá tudo certo, se você acha isso. Mas assim, não chega a ser nenhuma pergunta, uma questão, ou sei lá. É só uma coisa, eu quero que você fale sobre isso. Eu quero que você fale isso que eu estou falando. Eu acho engraçado isso. Várias vezes acontece. Não é uma crítica, não. É só uma coisa que a gente quer que o outro concorde com a gente na vida, às vezes, né? A gente só quer que o outro fale, cara, fala o que eu acho, por favor, para eu poder não me sentir tão sozinho. Mas enfim. E aí nos últimos dias algumas pessoas me pediram para falar sobre o começo da relação e tal, essa coisa das dinâmicas todas que a gente inventa no começo das relações. E eu fiquei pensando se eu deveria ou não falar sobre isso. Mas aí hoje eu li, eu sempre faço isso, né? Eu acordo e abertura. Eu acordo, meu celular não tá mais indo pro quarto agora, né? De noite, então eu não vejo e tal. Eu acordo de manhã e de manhã eu olho as perguntas que eu recebi no direct e tal. E vou, assim, fico um tempo ali lendo. É tipo minha leitura matinal. E aí, hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que conta basicamente que não consegue começar, que ela não consegue começar as relações. Que ela sempre começa e dá errado. Ela nem consegue começar, porque ela sempre vai se relacionar com caras que estão muito cagados ali, muito mal e que estão com questões de autoestima. Isso é a leitura dela, né? E que não conseguem assumir essa coisa. E ela tentando entender o que é que ela tá fazendo, porque ela tá ali tentando cuidar, tentando ajudar, tentando ser generosa, tentando ser sincera e tudo mais. E eu fui lendo, falando, cara, que louco, né? Como pode ser penoso, como pode ser penosa a vida assim nesse sentido relacional, né? Quando a gente tá querendo que uma coisa aconteça e ela não acontece, como pode ser duro. E aí, então resolvi falar sobre isso, porque eu fiquei tocado por essa narrativa dela aí. E então resolvi falar sobre isso. Bom, primeira coisa que eu acho, assim, tentar explicar, talvez seja um vídeo um pouco longo, eu quase juntei ele com questões sobre o término também, que eu acho que estão conectados, mas eu acho que vou tentar amanhã falar sobre o término. Quando a gente começa uma relação, a gente cai nessa primeira questão que é, bom, finjo ou não finjo? Faço jogos ou não faço jogos? Como eu faço? E várias pessoas estão querendo saber se isso faz sentido ou não. O que eu acho? Que no começo da relação, o que determina se a relação vai acontecer ou não, se ela vai funcionar ou não está nas tuas mãos. Você ligar ou não ligar, mandar mensagem ou não mandar mensagem, falar aquela coisa ou não falar, demorar para responder ou não demorar, se abrir ou não se abrir exatamente, isso tudo não é o que determina se uma relação vai para frente ou não vai para frente. Não é. É estranho, mas não é. Por quê? Veja o exemplo. Se você... Um mesmo comportamento pode desencadear coisas diferentes dependendo do código que está estabelecido entre aqueles dois sujeitos, né? Eu já não recebi ligações no dia seguinte e fiquei totalmente conectado a essa falta, e já não recebi ligações no dia seguinte e falei, graças a Deus, ninguém me ligou, não aconteceu nada. Passamos por isso. Porque o que faz essa falta ter potência é uma conexão que já está estabelecida, entendeu? Se você já está conectado ali com aquele outro sujeito e esse sujeito não te liga no dia seguinte, aí você sente falta, senão você não sente falta. Então não adianta a gente querer instrumentalizar esses comportamentos, porque eles não têm uma consequência unívoca, uma mesma consequência. Não adianta nada, então entendeu? Não tem como você controlar isso. O que vai fazer uma relação funcionar ou não funcionar também não é a sua bondade, a sua sinceridade, a sua generosidade. Também não é isso, que também é terrível. O que vai fazer ela funcionar ou acontecer é uma espécie de encaixe entre as estruturas neuróticas desses dois sujeitos, entre as maneiras como eles receberam ou precisam receber afeto. É como se fosse o que a loucura desse sujeito precisa, entendeu? Como ela funciona. E cada loucura funciona de um jeito. Somos todos muito loucos, todos nós.
todos um pouco faltantes, esburacados, desde a infância. Lá a gente recebeu um certo tipo de afeto e a gente vai um pouco replicando essa estrutura ao longo da vida. Tô sendo muito simplista, é claro, né? Não é exatamente assim, não é como se a gente buscasse o afeto que a gente recebeu da nossa mãe simplesmente, ou não recebeu. Não é exatamente assim, óbvio, tudo isso é muito mais complicado, mas a nossa estrutura afetiva é fundada lá na primeira infância, a básica, e o nosso comportamento sexual adulto, amoroso adulto, tem a ver com o rebatimento disso. Psicanálise rasteira, assim, né? Tem a ver com o rebatimento disso. A maneira como a gente busca parceiros na idade adulta tem a ver com a maneira como a gente foi emparcerado na infância. Tem a ver. E é difícil de determinar o que é essa maneira. É difícil de entender como é que isso funciona. Mas é por isso que a gente repete sintomas, repete comportamentos, repete buscas. Você fala, cara, tô fazendo isso de novo, olha que loucura. Tô me ficando junto, buscando alguém que vai de novo me arrasar, acabar comigo, ou estou buscando alguém para que essa pessoa me abandone mais uma vez, ou estou buscando alguém para que eu possa abandonar mais uma vez, ou para que alguém que me ameace, para que eu possa dominar e depois abandonar. A gente funciona de maneiras muito loucas. Esses comportamentos do início da relação não mudam essa estrutura que já está dada no outro sujeito e na gente. Não mudam, isso não vai resolver, entendeu? Então, você não tem como dominar isso, não tem como controlar. Então, o que eu diria nesse caso é para de se preocupar com isso, porque pelo menos você não está desgastado com a ilusão de dominação desse código. Ninguém domina essa linguagem. O que acontece, o que faz você olhar para alguém e ter um imprint ali, uma coisa que te faz ficar conectado àquela pessoa, o que é isso? O que é isso? Só se a gente acreditar em realmente em cara metade, entendeu? Mas acho que não dá mais a essa altura. O que acontece está no campo da sua neurose mais básica, que você não acessa, que você não sabe o que é. Então, se a gente não sabe o que é, como isso funciona, não adianta a gente tentar dominar. O que a gente pode fazer é tentar se entender. Isso sim a gente pode fazer. Para essa pessoa, por exemplo, por que será que ela insiste em relações, em buscar caras que, segundo ela, estão com a autoestima muito abalada, estão saindo de relações que foram traumáticas para eles? Por que será que ela insiste nisso? É isso que você, né? Falando para você, vou te mandar esse vídeo amanhã. Por que será que você insiste nisso, né? Por que será que você precisa disso? Porque quando você está se perguntando sobre esse começo das relações, quer dizer que essas relações já não estão começando, elas não estão acontecendo já nesse sentido. Você fala, por que elas nem acontecem para mim? Eu nem consigo ter uma relação. Você não consegue ter uma relação porque você está buscando uma relação. Isso já é, por definição, uma não relação. Quando a gente busca o encontro, já não tem um encontro acontecendo. O encontro é uma coisa que se dá, é uma coisa que acontece, que a gente não domina. Essa é a beleza do encontro. A gente não domina. A gente não domina o encontro. Então, quando você está em busca de um encontro e pensando como você faz para que aquele encontro aconteça, você já não está investido naquele encontro, vivenciando aquele encontro. Então, ele já não é um encontro. Então, mesmo que essa relação aconteça e que você consiga modular e ache alguém que vá, você vai estar se desgastando por uma coisa que não é um encontro, que vai levar décadas até se transformar num encontro, talvez. E ela já começou por um caminho totalmente instrumentalizado, na minha opinião, afastado, apartado. Você estando apartada de você mesmo. Você estando apartado do seu desejo. Você tem que parar na minha opinião, tá? Parar de se preocupar com como é que você faz, por que acontece assim, e viver as coisas. Porque talvez você viva alguma relação. E o que você está fazendo, na minha opinião, nesse momento, é tentar viver uma relação. E tentar viver alguma coisa é não viver uma coisa. É não estar vivendo. Com a ilusão de que você pode ter esse domínio, você não pode ter esse domínio, entendeu? O que vai fazer isso se encaminhar ou não se encaminhar são campos que você não vai dominar, nenhum de nós vai dominar sobre o outro. Não vai. A gente não vai dominar o outro nesse sentido, nenhum. Não tem como. Então, outro dia a gente estava vendo aí, Flor, um cara que é um coach de relacionamento, uma coisa horrível, chama Diego Muda Vidas. Se você tiver tempo livre para ver uma coisa que não vale a pena, e esse cara tem esse canal, é um negócio que ele vai ensinar para mulheres como conquistar homens. É um negócio, a Flor ficou tão indignada que ela queria ligar para o cara, falar, cara, isso é um desserviço que está prestando para a humanidade. Mas é toda essa ideia de que você pode controlar isso e você não pode. Tem aquele filme que eu gosto de comédias românticas, né? Chama Hit, o Conselheiro Amoroso, que é isso. E no final das contas o cara faz tudo errado e é o que dá certo. Quer dizer, tem um cara que aconselha o outro faz tudo errado e é o que funciona. É bonitinho o filme, é uma bobagem, mas é bonitinho. Mas que é essa ilusão de que a gente pode ter esse domínio.
Não pode. A gente não tem, a gente não sabe como funciona a neurose do outro, o que encaixe que vai fazer isso acontecer, a gente não sabe, não vai saber. Então, o que você pode fazer é tentar relaxar e se encontrar com o outro para que você descubra coisas sobre você e que você saia dessa situação, que é uma situação maluca também de poder, de que você vai conseguir salvar o outro. Ninguém vai salvar ninguém na vida. Ninguém vai salvar ninguém, não tem isso. Hoje que você vai conseguir dominar, vai conseguir... Nada disso. Vamos parar com isso, a gente não tem tempo na vida para isso, para esses processos de controle. Não vale a pena, não tem por que fazer isso. E se isso funciona, é pior ainda que você vai ter que lidar com esse estabelecimento todo que você fez de uma rede de poderes e construções. E aí é um saco, porque até você desconstruir isso e entrar numa relação mesmo, leva anos. A gente está buscando relações para poder aprender coisas, encontrar o outro, se encontrar consigo, né? Se encontrar consigo no outro e vice-versa. E para conseguir viver coisas que a gente não viveria e descobrir coisas que a gente não descobriria e ter reconhecimento nesse sentido, né? Eu acho que as relações têm essa função, ter reconhecimento, diálogo e tal, e abertura. Reconhecimento, não estou falando que é com igual, não é isso que a gente tem que buscar pessoas iguais a gente, não é isso. Mas reconhecimento é de se perceber o outro como um espelho um pouco invertido, espelhamento que te mostra a sua imagem, fazendo com que você consiga perceber coisas sobre você que você não perceberia. Não é um espelho perfeito, não é um espelho que só reflete uma coisa boa. É um espelho que reflete uma outra imagem de você que não é a que você projeta exatamente, percebe? E então é isso. Então só para encerrar, no começo, o que faz a gente se engajar com o outro não tem a ver com os jogos que o outro faz, tem a ver com os fantasmas que a gente está construindo e projetando no outro, com a nossa fantasia, né? Por que você fica imaginando aquela pessoa no começo? Tem a ver com um fantasma seu, com uma fantasia sua, com uma construção sua, que é básica, que vem de você. E aí aquele outro ter mexido assim no copo naquela hora te faz ficar pensando sobre aquilo. Como é que você explica isso? Está lá na sua fantasia. Então vamos parar de se preocupar com essa fantasia assim, de controle desse processo, porque a gente não tem controle disso. E vamos tentar viver, né, as coisas que valem mais a pena. Deu pra entender? Fez sentido? E amanhã eu vou tentar falar sobre a coisa do término. Tem muita gente me escrevendo que tá terminando e tá devastado com as coisas, e eu entendo, é terrível mesmo. E amanhã eu falo sobre isso, se tudo der certo. Vamos ver. Tchau, gente.